é o nosso produto cada vez mais certificado e também em relação à questão sanitária, que o Brasil sempre manteve um certo padrão, né? Um padrão de excelência. 8h01, a gente segue falando sobre isso, porque desde o primeiro caso de gripe aviária identificado em aves silvestres aqui no Brasil, em maio deste ano, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários encomendou um estudo à Fundação Getúlio Vargas com o objetivo de mapear o impacto econômico caso houvesse um surto da gripe aviária em granjas comerciais. Até hoje, nenhuma granja de produção foi infectada. Verdade. E olha, os prejuízos poderiam chegar a 21 bilhões e 700 milhões de reais para a economia durante um ano. Para falar sobre esse estudo, a gente recebe a Thalita Priscila Pinto, que é doutora em Economia Aplicada e pesquisadora do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ela já está aqui conectada conosco. Thalita, seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lilian. Muito obrigada. Bom dia. Bom, Thalita, esse estudo calcula aí o prejuízo econômico, né, caso houvesse essa propagação da gripe aviária, da doença, a gente sabe que vem causando aí muitas preocupações. Conta pra gente, né, no caso, qual seria o impacto diretamente para o agronegócio, né, e o que esse estudo abrange? Bom, Lilian, essas são questões muito importantes, porque quando a gente desenvolveu esse estudo, a gente estava pensando em custos evitados, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? O Brasil tem medidas de fiscalização, de controle, de biossegurança, e todas essas medidas corroboram para que o cenário sempre fique sob controle. O que a gente tentou monetizar foi qual seria o impacto caso não houvesse todas essas medidas de fiscalização, de prevenção, de gestão, de biossegurança. O que aconteceria se a gente tivesse um surto generalizado nas granjas comerciais? Então, nós chegamos a esse resultado aí de perdas de cerca de 11 bilhões de reais para o agronegócio e o impacto total se reverberaria por outros setores da economia e atingiria cerca de 21,7 bilhões de reais. Mas é importante lembrar que esse é o pior cenário possível, onde a situação estaria completamente fora de controle. E a gente sabe que não é o caso do Brasil. E nem será, se Deus quiser, né, Thalita? E olha, além dos impactos... E nem será. Exatamente. Além dos impactos ao agronegócio, qual seria, então, outros impactos, demais segmentos envolvidos diretamente e indiretamente, como aí o setor de transportes, por exemplo? Sim, os outros impactos giram em torno aí de 10%, por exemplo, para o setor de comércio e varejo e também de transportes. O que isso significa para cada aí 100 milhões de reais de perda para o agro? Esses setores perderiam aí cerca de 10 a 8 milhões. Faz muito sentido, porque o agronegócio é um setor muito pujante, que está ligado a diversos outros setores da economia e tem uma cadeia produtiva muito forte. E é importante lembrar que no nosso estudo a gente não trabalha com o conceito de regionalização dessas plantas. Então, a gente trabalha com o Brasil como uma unidade homogênea. O que é isso? A gente considera que a partir do momento que o vírus entrasse no território nacional, não haveria nenhuma medida de controle, ele se espalharia, seria completamente difundido e aí sim a gente estima os impactos. A importância desse estudo é justamente para reforçar a importância de trabalhos como dos auditores fiscais federais, o trabalho de fiscalização, o trabalho do próprio setor privado, de biossegurança dentro das granjas, toda a questão de gestão dessa cadeia produtiva impede que esses impactos negativos aconteçam. Eu acho importante deixar claro que o nosso estudo ele vem no sentido de reforçar toda a força do agro brasileiro e principalmente das cadeias produtivas da carne. Nesse mesmo estudo, a gente avança falando de febre aftosa e de pragas para culturas como soja, milho e algodão, e o objetivo é esse, é mostrar o custo evitado, o impacto econômico evitado. A gente não está dizendo que isso iria acontecer.
Sim, sim, e é importantíssimo, né, a gente falar sobre a integração mesmo de todos os elos aí do agronegócio. Conta pra gente qual a metodologia, né, foi usada para simular o impacto econômico, e aí eu queria já aproveitar te perguntando, a gente tem essa grande preocupação com os países vizinhos, né, que tem muito mais casos do que o Brasil. Algum país vizinho foi usado como exemplo para vocês chegarem a esses números? Sim, o primeiro passo foi trabalhar com os dados da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, a gente levantou todos os surtos que já haviam ocorrido em países vizinhos e a gente pegou todo o histórico brasileiro e desses países. A partir daí, a gente conseguiu rodar um modelinho aí de probabilidade para a gente tentar entender qual seria uma eventual probabilidade desse surto. E a gente fez várias considerações com especialistas do setor para entender por qual via a contaminação seria mais provável. E aí a gente considera todas as vias de entrada no país, inclusive, por exemplo, o contrabando animal. A partir desse momento, a gente consegue estipular o número de dias em que o Brasil ficaria completamente vulnerável, completamente exposto. É como se o trabalho, por exemplo, de fiscalização, de biossegurança, de gestão das granjas, ele não existisse. E aí a gente pegou os dados do IBGE, do Sistema de Contas Nacional, que eles representam a economia nacional ano a ano, e a gente tem um retrato, uma fotografia da economia em um determinado ano. A gente, a partir desse outro modelinho de probabilidade, fala que o setor ele teria um nível de perdas, um nível econômico de perdas, e no sistema de contas nacionais a gente consegue ver a integração desse setor com os demais setores da economia. Então é por isso que a gente consegue dar um resultado direto para o agronegócio e indireto para o restante da economia. Tá certo. Thalita, muito obrigada pela participação, viu, aqui com a gente. Sempre portas abertas para vocês. Um ótimo dia, até a próxima. Obrigado, Thalita. Um abraço. Obrigada a vocês. Ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.